As pinças são as principais ferramentas para a realização do procedimento de alongamento de cílios. E não existem as pinças certas e erradas. É você que vai perceber qual é a pinça certa e a pinça melhor para você. Então, eu sou destra, então a minha mão dominante é a mão direita. Na mão direita, eu utilizo uma pinça curva para fazer a pegada dos fios e a formação dos fãs. Já na mão esquerda, que é a minha mão não dominante, eu faço o isolamento com a pinça reta. Tem algumas profissionais que gostam de trabalhar com duas pinças curvas nas duas mãos, mas dessa forma eu não me adaptei. Então é por isso que eu digo para vocês que é tudo uma questão de adaptação de profissional para profissional. As melhores pinças são as melhores pinças para você. É você que vai determinar qual que é a tua preferência. Eu gosto de trabalhar com as pinças mais macias, que você não precisa fazer tanta pressão na mão, tanto para fazer o isolamento quanto para fazer a pegada do fio. E eu gosto que a pinça reta seja com cabo longo. Eu também já trabalhei com o cabo curto, porém eu me sinto muito mais confortável em trabalhar com cabo longo do que com cabo curto. Além disso, com o cabo curto, eu também percebia que o meu punho ele ficava numa posição um pouco desconfortável e isso também gerava um pouco de dor. Então, quando você utiliza uma pinça mais longa, a tua mão ela fica muito melhor apoiada na cabeça da tua cliente, você consegue abraçar melhor a cabeça a testa da tua cliente e aí você não faz esse movimento aqui com a pinça. Então, além de você ter que escolher uma pinça bem precisa, com as pontas bem fininhas, de preferência que ela seja macia, porque você sempre tem que analisar que você vai fazer esse mesmo movimento por muitos e muitos anos. Então, você não pode escolher uma opção que te gere dor, que te gere desconforto, que te gere algum tipo de inflamação. Você sempre tem que escolher aquilo que vai ser mais confortável a curto, a médio e a longo prazo também. Nesse caso, as marcas não interferem tanto. Vocês vão ver que existe pinça de R$200 e existe pinça de R$40. O importante é que vocês entendam as características, ou seja, tudo isso que eu acabei de falar. Ponta fina, leve, de preferência que os cabos sejam longos, se você gostar de trabalhar com a pinça reta, né? Ou se você quiser trabalhar com a pinça curva para fazer o isolamento também. Então a marca, nesse caso, ela não vai te fazer diferença, você só precisa que ela tenha essas características. Eu vou te dar algumas dicas para você melhorar a vida útil da sua pinça. Então, tomar muito cuidado para que elas não caiam no chão, porque vai estragar a ponta delas. E também não ficar friccionando uma pinça na outra quando você perceber que tem algum excesso de adesivo nas pontas, porque esse movimento vai acabar retirando o fio dela e fazendo com que ela perca o ponto de precisão. E nós precisamos muito do ponto de precisão de uma pinça, principalmente na técnica de volume russo. Então, se por um acaso acontecer alguma dessas situações, por exemplo, se tiver com adesivo na ponta da tua pinça, o indicado é que você coloque ela de molho em um pote com acetona pura. E aí, em torno de 3 minutos, ela vai ficar completamente limpa. A outra dica é em relação a quando ela cair no chão. Caso isso aconteça, você pode pedir para alguém que afie alicates de unha para afiar a tua pinça também. Aqui em Curitiba eu tenho uma pessoa que faz isso para mim e ela cobra em torno de R$10 por pinça. Mas é muito melhor você pagar R$10 por pinça para afiar ela e ter ela nova novamente, do que por acaso você ter que comprar outras pinças e ter que desembolsar 40, 50, 100 reais em uma pinça nova.
Eu utilizo a pinça reta na mão esquerda, que é a minha mão não dominante, ou seja, a mão que eu faço isolamento, a pinça curva para a técnica clássica e a pinça curva, mas com uma curvatura mais fechada, menor, que é a pinça que eu utilizo para fazer o volume russo. Mas não tem certo e errado, gente. Vocês podem utilizar qualquer pinça que você se adapte melhor. Por exemplo, nós dizemos que essa pinça é pinça de clássico, mas nada impede que você utilize ela para fazer os fãs de volume russo. Inclusive, por várias vezes eu já fiz e também dá certo. É só por uma questão de adaptação. Eu gosto dessa pinça porque o cabo dela é bem longo. E ela é uma pinça bem macia, então eu não preciso fazer muita força para fazer o isolamento. Isso faz com que a nossa mão não tensione. E as pontinhas dela são bem fininhas, que facilita no isolamento, para fazer o isolamento. Essa é a pinça que eu utilizo para fazer a técnica clássica, então ela é bem curvada, com as pontas bem fininhas também, para ter bastante precisão. E ela também é bem macia, então não precisa fazer muita pressão. E essa é a pinça que eu utilizo para fazer o volume russo. Tem algumas pinças que vocês vão ver que ela é arredondada aqui na ponta. Ela tem uma curvinha, como se fosse um bico de um pato. Eu prefiro essa que é reta. Então a posição que você vai pegar na pinça é com esses 3 dedos parecendo uma garrinha. Tem pessoas que preferem com 4 dedos, mas eu me sinto mais confortável com esses 3 dedos aqui. Algumas pessoas também preferem pegar com 2 só, mas esse terceiro dedo aqui, que é o que dá a movimentação, ele que proporciona essa movimentação aqui na pinça. Já na pinça reta, nós também vamos fazer essa mesma garrinha. Quem dá a movimentação é o dedão, esse dedo aqui. E aí, a altura que você vai pegar na pinça, se mais para baixo, no meio ou mais para cima, é você que vai determinar. Quanto mais para cima você pegar, mais pesada a pinça vai ficar. Eu gosto de pegar mais ou menos aqui assim, mais para o meio mesmo. Mas você vai perceber essa altura na hora que você for começar a fazer o isolamento, aí você melhora em qual altura que você faz a pegada. Baby, 1, 2, 3, your body's calling.